Agora, um alerta, hein? Somente este ano foram mais de 200 atendimentos do SAMU de casos de engasgos em bebês e crianças. Tainara Ferreira ao vivo, vamos passar aqui algumas dicas para esses casos, que é muito preocupante, hein, Tainara? Exatamente, Dudu. No início do jornal, eu falei que a gente ia mostrar na prática, né? Mostrar para o pessoal de casa, para os papais, para as vovós, né? Que às vezes cuidam dos netos, igual você que cuida do seu neto, que eu sei muito bem disso. Os titios que cuidam dos sobrinhos. A gente vai mostrar na prática, gente, o que precisa fazer, os cuidados que você precisa ter, claro, para evitar que isso aconteça, evitar esse engasgo. E se acontecer, o que você precisa fazer para, de fato, resolver o problema ali dessa criança. Mas quem vai explicar pra gente é a Capitão Andresa do Corpo de Bombeiros, que vai ajudar a gente. Ela trouxe aqui a bonequinha da filha, né, Capitão? Bom dia. O que a gente precisa fazer? Se o bebê se engasgou, o que você precisa fazer ali de imediato? Bom dia, Dudu, e todos que nos acompanham. Então, se o bebezinho tiver com engasgo, a gente fala engasgo total, ele vai começar a ficar roxeado, porque ele não está respirando. E a gente precisa fazer uma manobra o mais rápido possível para que ele volte a respirar. Então, a gente deixa a boquinha liberada, então eu vou fazer um formato de V aqui, ó, para a boquinha ficar liberada, cabecinha mais baixa que o corpo, e nas costinhas do bebê eu vou dar 5 tapotagens fortes com essa região mais rígida da mão. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Giro o bebê e com 2 dedinhos eu faço 5 compressões aqui no centro do peito. 1, 2, 3, 4, 5. E vou repetindo essa manobra até que haja o desengasgo. Giro e faço 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando sempre de já acionar um socorro especializado. Então, peça uma pessoa ali na cena, se você é o pai, peça a mãe, peça a vovó, peça o tio, olha, já liga para o socorro especializado, o 92, o 93, e faça a manobra para garantir a sobrevida desse bebê. Ótimo. Então, assim, aconteceu, a criança está engasgada. Você que vai ser responsável ali por tentar desengasgar, já pede seu marido, já pede outra pessoa para ligar para o socorro. Essa manobra, ela é eficaz até qual idade? Até 1 aninho. E mesmo que você não saiba o que fazer, o próprio socorro do outro lado da linha, ele vai te explicar o passo a passo. Então, poxa, eu estou muito nervosa, eu não sei o que fazer. Liga para o socorro especializado, lá ele vai falar, olha, deita o bebezinho, dá 5 tapinhas fortes nas costas. Então, é interessante que se mantenha calma, ligue para o socorro para que você siga ali o passo a passo. Acima de 1 aninho, a manobra muda, é a mesma manobra que a gente realiza no adulto, porém a gente pode ajoelhar para ficar na altura da criança. E aí, gente, eu falei com ela o seguinte, a gente vai mostrar na prática? A gente vai mostrar na prática também comigo, porque a gente não tem nenhuma criança aqui, então depois de 1 ano a manobra muda, né? Vamos simular, gente. O Lucas vai mostrar, assim, tá bom, Lucas, pra você? Tá ótimo, então. Vamos lá. Separa um pouquinho, né? Então, ó, a manobra no adulto e na criança acima de 1 aninho é a manobra de Heimlich. O nome dela é difícil, mas ela é fácil e ela é bem eficaz também. Então, eu vou fechar a mão, vou colocar a mão um pouquinho acima do umbigo, vou abraçar com a outra mão e vou fazer um movimento forte, como se fosse um J. Aqui, eu não vou apertar muito a Tainara, senão ela vai eliminar o café da manhã dela, né? Mas a manobra ela tem que ser bem forte, como se fosse um J mesmo. Para quê? Para eu exercer a pressão aqui, ó, no diafragma e empurrar o ar que tem no pulmão. Assim vai desobstruir, empurrar o alimento, o líquido ou saliva. Tem gente que engasga com saliva, tá, gente? Então, o que tiver obstruindo ali, essa manobra ela vai exercer a pressão para expulsar. Lembrando, tem que ser forte, tá? Não pode ter dó ali ou pena, senão a gente não vai conseguir expulsar o que está obstruindo. Até a pessoa desengasgar mesmo. Até a pessoa desengasgar. Caso ela fique inconsciente, aí o recomendado é apenas as compressões cardíacas. Então, se uma pessoa ficar inconsciente devido ao engasgo, são apenas compressões. Se for o bebezinho com 2 dedos, se for o adulto com as 2 mãos. Compressões fortes no centro do peito até a chegada do socorro especializado. Tá ótimo. Agora, para finalizar, um alerta para o pessoal de casa, principalmente com as crianças. A gente sabe que tem alguns brinquedos que a gente precisa ter muita atenção e também ao corte dos alimentos, né? Porque depois da introdução alimentar, a criança come de tudo e aí tem que ficar de olho, né? Isso é comum as crianças se engasgarem com brinquedos. Então, os pais estejam atentos à faixa etária adequada para o brinquedo. Os brinquedos também que não são regulamentados, não têm o selo do Inmetro, eles podem sair partes e a criança colocar na boca também pode engasgar. Alimentos, são comuns as crianças engasgarem com alimentos arredondados, então muita atenção, corte os alimentos, uva, corte ali em 4 partes antes de fornecer para a criança para evitar o risco do engasgo.
Tá ótimo, então, capitão. Muito obrigada pela participação. Então é isso, Dudu. Todo cuidado é pouco. A gente sabe que a gente precisa ter muita atenção com os nossos pequenos e os adultos também. Se acontecer alguma coisa, as manobras são essas. A gente mostrou com a bonequinha e a gente conseguiu mostrar comigo também. Então, já fica de olho, já pega lá no YouTube depois, já deixa essa entrevista salva para você saber o que fazer caso você se engasgue, seu filho se engasgue ou seu bebê. Então, todo cuidado é pouco e o alerta tá aí, Dudu.